Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 65 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus, agonizante, padre passionista. Nós estamos no capítulo que narra a vida do nosso santo de 1715 a 1719. O autor está a ponto de nos contar sobre o confessor de São Paulo da Cruz. Então, seu confessor. Persuadido de que a obediência é o meio mais eficaz para o cumprimento dos divinos desígnios, desde o momento em que fizera a confissão geral, entregara-se sem reserva à direção de seu pároco. O sacerdote, admirado dos singulares caminhos percorridos pelo penitente e desejando discernir o princípio que lhe animava o agir, submeteu-o a duras provações. Humilhava-o e mortificava-o. Quando se apresentava na sacristia para se confessar, dizia-lhe o severo confessor, que o atenderia na igreja. Fazia-o esperar longo tempo, despachando-o sempre por último. Dizia-lhe, então, com aspereza: vamos depressa. E quando o humilde penitente acusava alguma dessas imperfeições inevitáveis de que só os santos se acusam, repreendia-o como dos maiores crimes. É lamentável como esse diretor ultrapassava por vezes os limites da prudência. Chegou a despedi-lo da mesa eucarística, negando-lhe a comunhão, como a pecador público, quando era maior a afluência do povo. Tal humilhação causava profunda ferida no amor de Paulo. Não obstante, resignava-se em silêncio, imolando ao Deus do Calvário seu ardente desejo de se unir misticamente a ele. Em outra ocasião, enquanto orava no coro da igreja, sentiu-se arrebatado pelo divino amor, entre delícias e lágrimas. A fim de ocultar esses dons, cobriu o rosto com a capa. O implacável diretor correu para ele e, arrancando-o com desdém, o admoestou severamente. É assim que se há de estar diante do Santíssimo Sacramento? E Paulo, de caráter vivo e sensível, sorvia, por amor a Jesus crucificado, o amargo cálice dessas ignomínias. Dizia-lhe a natureza ou o demônio: abandona esse confessor e procura outro. Ao que respondia o heróico jovem: não, o demônio não há de levar a melhor. Continuarei, custe o que custar. Este é o confessor talhado para mim, pois me faz baixar a cabeça. No carnaval, quando muitos se entregam desenfreadamente a divertimentos profanos, dirigia-se o nosso santo à igreja para adorar o Santíssimo Sacramento e reparar os ultrajes feitos à majestade divina. O confessor, que participava de uma festa familiar, quis submetê-lo a novo tipo de prova. Chamou-o e o intimou, com severidade habitual, a que tomasse parte da dança.
Nada mais contrário aos sentimentos do servo de Deus. Que penitência inesperada! Que fazer? Como conciliar o voto de obediência com as repugnâncias por tal divertimento? Apressou-se Nosso Senhor a tirá-lo da angustiante situação, porquanto no momento em que se dispunha a obedecer, cessou de improviso a música. É que todas as cordas dos instrumentos se romperam. Tomados de espanto, todos reconheceram nisso o dedo de Deus, e o confessor se convenceu de que Nosso Senhor destinava a grandes coisas o santo jovem. Proposta de casamento. Todavia, nova aprovação o esperava. Seus pais, desfavorecidos dos bens de fortuna, tinham que manter numerosa família. Todas as suas esperanças repousavam em Paulo. Então, um de seus tios, o sacerdote Cristóvão Danei, desejoso de reintegrar a família no antigo esplendor, resolveu, de acordo com os pais de Paulo, uni-lo em matrimônio com rica e virtuosa donzela. O êxito da empreitada parecia-lhe assegurado, com o propósito de legar ao sobrinho todos os seus bens. Tratava-se, no entanto, de proporcionar-lhes uma entrevista, a fim de que tudo se ajustasse. Paulo, porém, que já se entregara sem reserva a Deus, recusou tão sedutoras ofertas. Às instâncias do tio, respondia cortesmente não julgar que fossem esses os desígnios divinos sobre ele. O sacerdote, porém, aferrado sem dúvida à convicção da época de que os primogênitos são destinados por Deus a perpetuarem a família, replicou-lhe ser seu dever aceitar a proposta em consideração aos pais, a quem o enlace iria tirar do humilde estado em que se encontravam. Contudo, ele permanecia inflexível. Todos os membros da família juntaram, então, seus rogos aos do tio. O jovem, sempre irredutível. Julgando a modéstia a causa da negativa e abusando da ascendência de tio e sacerdote, Cristóvão o obrigou a acompanhá-lo à casa da moça. O humilde filho da obediência dispôs-se a segui-lo. Eis, porém, reproduzido o belo e edificante exemplo de São Francisco de Sales. O angélico jovem nem sequer levantou os olhos para vê-la, pelo que nada se concluiu. No entanto, o tio pretendia triunfar a todo custo. A voz... Não, aqui é herança preciosa. Cruel perseguição para o espírito de Paulo. Os sentimentos mais opostos agitavam-lhe a alma. De um lado, o propósito de corresponder ao chamamento divino. De outro, o amor aos pais atrelado às mais duras dificuldades. Nessa dolorosa perplexidade, implorava o auxílio do alto. E Deus lhe veio em ajuda de maneira extraordinária. O tio cai enfermo e falece inesperadamente, deixando-lhe os bens para garantir o bom êxito de seus planos. Mas o santo herdeiro renunciou generosamente à herança na presença do vigário forâneo. Tomou para si apenas o breviário e, dirigindo-se ao crucifixo, os olhos banhados em lágrimas, exclamou: Ó meu Jesus crucificado, protesto que de tal herança desejo apenas este livro de oração. Apenas este livro de oração. Porque vós somente me bastais, ó meu Deus, meu único bem. Daí se infere que o servo de Deus amava a pobreza e a pureza de coração, consagrando-lhes igual estima
e às quais o texto sagrado promete a bem-aventurança celeste. Eis as duas asas que o elevaram acima das vulgares realidades do mundo e com as quais desenvolverá crescente apostolado pela glória de Deus e a salvação das almas. Os primeiros ensaios de apostolado. Vimo-lo, desde os mais verdes anos, oferecer aos irmãozinhos exemplos de todas as virtudes. Entretinha-os diariamente com piedosas leituras e se esforçava por infundir-lhes terna e sólida devoção à paixão de Jesus Cristo. O zelo, porém, que lhe incendeia todo o coração, reclamava mais espaços onde projetar suas benéficas irradiações. Mal ingressara na confraria de que já falamos, impuseram-lhe o cargo de presidente, eleito por unanimidade. Ao presidente cumpria dirigir nas reuniões, uma exortação espiritual aos confrades. E Paulo o fazia magistralmente, comunicando as palavras tal calor e graça, tanta doçura e unção, que penetravam os corações. Logo atraiu para si a população toda, desejosa de ouvi-lo. Aos domingos, explicava também a doutrina cristã às crianças. Esses primeiros ensaios de zelo granjearam-lhe total influência. Desta se aproveitou Paulo para formar uma associação de jovens, inspirados pelo mesmo amor à solidão e à prece. Com eles ia com frequência esparecer pelos campos, entretido em colóquios familiares, repletos de unção, insinuando-lhes o desprezo do mundo e o amor à virtude, na qual alguns, como refere o santo, se tornaram exímios. Ensinava-lhes o modo de meditar a paixão de Jesus Cristo, evidenciando-lhes assim o caminho seguro e rápido que conduz à perfeição. Dentre eles, 8 abraçaram o Instituto dos Servos de Maria, 8 ingressaram na Ordem de Santo Agostinho e 4 vestiram o hábito de São Francisco. 8, 16, 20, né? 20 desses jovens, né? Tinha para com os pobres e enfermos grande solicitude e cuidados maternos, a fim de proporcionar-lhes assistência pronta e regular, fundou um sodalício, alistando seus companheiros nessa milícia de caridade, cujo zelo avivava com a palavra e o exemplo. Distribuía esmolas aos pobrezinhos, de joelhos, em atitude de profunda veneração. Quando enfermos, assistia-os continuamente, prodigalizando-lhes todos os cuidados corporais e espirituais. Sua caridade os seguia além do túmulo, sufragando-os com a esmola da oração. Os cadáveres mais infectos, qual outro Tobias, carregava-os aos ombros. Tais exemplos levavam seus jovens amigos a imitá-lo. Fixando os olhares naquela sepultura aberta, lia, como em grande livro, a miséria das coisas terrenas. Certa vez, as reflexões sobre a vaidade do mundo causaram tal impressão a um de seus companheiros que se apressou a ir abraçar a cruz de Cristo nas austeridades do claustro. A voz dos prodígios. Paulo empreende novo apostolado. Resolve pôr fim aos escândalos de alguns jovens libertinos. Não era fácil a tarefa, porém, a força do Todo-Poderoso veio-lhe em auxílio. Deus comunicou-lhe o dom
de penetrar as consciências e ler no âmago dos corações. Ao acercar-se dos pecadores, estranho mau cheiro lhe revelava a fealdade de tais pessoas. Dizia-lhes com convicção: meu amigo, cometeste tal pecado, vai confessar-te. O espanto e a vergonha se apoderavam do culpado, que julgava sua falta conhecida apenas de Deus. Paulo, porém, com toda doçura o animava e o dispunha ao sacramento da penitência e o encaminhava a um bom confessor, para que levasse no sangue do cordeiro, para que lavasse no sangue do cordeiro as máculas da alma. Os que se lhe mostravam dóceis recebiam de Deus abundantes graças. Os que, ao contrário, lhe desprezaram as admoestações eram a miúde castigados exemplarmente. Predizia-lhes na persuasão de profeta, os espantosos castigos que mereciam. Um jovem chamado Damião Carpone era o escândalo da mocidade de Castellazzo. Paulo cuidadosamente o exortou a mudar de conduta. Toma cuidado, meu amigo. Se continuares assim, perecerás em breve e de morte trágica. O infeliz desprezou o aviso. Meses depois, nos campos banhados pelo rio Bormida, encontraram-lhe o cadáver traspassado por várias punhaladas. Fora assassinado em uma de suas excursões noturnas. Um pai, amargurado pela má conduta do filho, suplicou a Paulo que o ajudasse a mudar de vida. O nosso santo falou ao jovem com muita caridade, exortando-o a pedir perdão ao pai. Pedir perdão a meu pai? Jamais o farei. Respondeu o desalmado. Recusas pedir perdão? Pois bem, em breve morrerás. Passados alguns dias, embora tivesse ótima saúde, o desventurado morreu de forma repentina. Após esses fatos, subiu de prestígio no conceito de todos a santidade de Paulo Francisco. Formou-se em torno dele um misto de temor e de afeição que confere tanto poder aos homens de Deus. E Castellazzo se transformou. Já não se viam os abusos até então inutilmente criticados pelos ministros do Evangelho. Um dia, relataram a Paulo que 2 senhoras francesas se encontravam sem asilo e sem pão. Duplamente infelizes, essas estrangeiras, pois, além de indigentes, não eram católicas. Isso bastou para excitar-lhe o zelo e a caridade. Pediu aos pais que lhes dessem hospedagem por amor de Cristo. Convertê-las, fazendo-as ingressar no redil da verdadeira igreja, eis a principal inspiração de Paulo. Conseguiu em parte seu intento, pois uma delas renunciou ao protestantismo e foi por ele colocada no convento de Santa Maria, de Alexandria. Eram as primícias do apostolado do nosso santo, que contava apenas 25 anos de idade. E quantas virtudes e boas obras já praticara. Esses primeiros anos, primavera espiritual, de tão doces recordações, jamais se lhe apagariam da memória. Que conceito tão elevado já poderíamos formar de Paulo e da sua juventude, se ele mesmo, em sua velhice, chegado já ao cume da perfeição e da cruz, teria delas saudade. Eu quero
comentar aqui, antes de continuar a leitura, uma coisa muito interessante com vocês, que é esses últimos fatos aqui ocorridos na vida do nosso santo, né? Primeiro, nós vemos uma graça que Deus comunicou a Paulo, de onde penetrar as consciências e ler no âmago dos corações, né? Então a gente já viu vários santos com esse mesmo dom, né? Talvez o mais recente de que se tem notícia é o Padre Pio de Pietrelcina, né? Que viveu no século passado, né? Mas aqui ele revela uma coisa interessante que lembra também São Felipe Neri, né? Nosso patrono, né? São Felipe Neri também tinha esse dom e tinha a mesma reação, né, ao pecado, né? Ele sentia mau cheiro, né? Então, aqui o São Paulo da Cruz, né, também exibia esse tipo de reação aos pecados, né? Mau cheiro. Ele sentia com os sentidos do corpo, né? O pecado na alma do indivíduo que estava na frente dele, né? Uma outra coisa muito interessante aqui que nos revela esses pequenos fatos que o biógrafo nos conta é como que a sociedade ainda que Paulo vivia, né, ainda era católica, né? Ainda tinha o senso do pecado inscrito na sua consciência, né? Vocês vejam que esse tipo de apostolado hoje seria muito mais difícil, né? Não digo que seria impossível, porque para Deus nada é impossível, né? E para um grande santo desse também, enfim, nada parece impossível. Mas quando São Paulo da Cruz admoestava o pecador, né? O pecador entendia o que ele estava falando. Porque o pecador, em algum momento na vida dele, ele a consciência dele estava consciente, né? Das verdades católicas, né? Sobretudo da verdade, da realidade do inferno e do pecado como ofensa a Deus, né? Então ele, nesse apostolado dele, ele chamava só o pecador à consciência para comovê-lo, né, dessa vida dele, dessa vida errada dele, né? Então aqui ainda no início do século XVIII, né, havia na sociedade essa consciência geral do pecado, né, de que você estava cometendo um pecado, né? Esses jovens escandalosos e libertinos da cidade dele, né? E ele conseguia mudar a perspectiva do jovem justamente apelando para essas verdades católicas, né? Isso hoje não existe mais, né? De um modo geral. Eu digo entre os católicos, né? Infelizmente, né? Então, hoje esse apostolado seria muito mais custoso para ele, né? Mas aqui a gente já vê todas as características de um grande santo, né? Nesses pequenos apostolados e prodígios que ele já colecionava em torno dele, né? Vamos só apenas iniciar o capítulo 4, que narra a vida
de São Paulo da Cruz, de 1716 a 1719. Novo diretor espiritual, né? O diretor espiritual de Paulo, já ouvimos, era o pároco de Castellazzo. Notando no jovem dons extraordinários, sinal de grandes desígnios do Senhor, julgou bem confiá-lo à direção de sacerdote mais versado nos caminhos de Deus. A providência conduziu o nosso santo a Frei Jerônimo de Tortona, religioso capuchinho do convento de Castellazzo. O novo diretor, dotado daquele tato divino que nenhuma qualidade natural pode suprir, divisou em Paulo Francisco uma dessas almas nobres predestinadas à eminente santidade. Começou, pois, a guiá-lo pelo caminho da perfeição e permitiu-lhe a comunhão diária, secundando-lhe o ardente desejo de viver constantemente unido a Jesus. Com direção tão esclarecida, Paulo se entregou com maior fervor ao divino serviço. Temendo, porém, a estima e louvores humanos, comungava e fazia prolongadas meditações, ora numa igreja, ora noutra, dando preferência às menos frequentadas. Dócil às inspirações da graça, elevou-se rapidamente aos mais altos graus da contemplação divina. Tão admiráveis progressos alarmaram a Frei Jerônimo, que, desconfiando das próprias luzes e temendo embargar as operações do Divino Espírito Santo, aconselhou ao penitente que consultasse um seu co-irmão, célebre pela ciência e pelos labores apostólicos, de raro talento na direção espiritual. Frei Colombano de Gênova, residente em Ovada. Paulo tinha de percorrer cerca de 30 quilômetros a pé para encontrar o Frei Colombano, mas fazia-o de bom grado, quer para obedecer ao diretor, quer porque o santo capuchinho o atraía pelas luzes e pela coragem de suas palavras, que suas palavras lhe infundiam. Então ele muda de diretor espiritual, né? E aqui também tem uma coisa curiosa que nós, vez por outra, discutimos por aqui e observamos de modo geral, né? É que, obviamente, era muito comum, né? Nessa época, até essa época, né? No início do século XVIII, né? Os católicos, principalmente os mais fervorosos, né? Se entregarem a uma direção espiritual de seu pároco, né? Sem se preocupar muito com nada, apenas ser dirigido espiritualmente pelo pároco da sua comunidade, né? E foi o que o nosso santo fez, né? E o nosso biógrafo já narrou os problemas que ele teve com esse pároco, né? Pelas suas exageros, né? Com relação a Paulo. E ele muda, né? De diretor espiritual, e agora muda mais uma vez, né? E agora ele, como ele é indicado para um diretor espiritual mais bem formado, enfim, mais conhecedor do ofício, ele vai ter que, para encontrar o diretor, né, vai ter que viajar, não é? 30 quilômetros. Né? Viajar, eu digo assim, ir a pé, né? 30 quilômetros até o diretor. Né? Então, a gente que reclama tanto hoje, muitos de nós reclamamos, né, que nós não temos direção espiritual, que é difícil de achar padre, etc, etc. Devemos pensar que
Na época de Paulo também era, né? E ele agora vai ter que viajar 30 quilômetros a pé para encontrar o seu diretor, né? O Frei Colombano, também capuchinho, né? Também capuchinho. Então, são coisas que só conhecendo a história, né? Principalmente da vida dos santos, é que a gente consegue aquilatar e formar uma opinião em relação à nossa situação atual e a situação das pessoas que viveram nos séculos anteriores. Também nunca foi fácil, né, achar um bom diretor espiritual, né? Que para Paulo era fundamental, né? Porque é uma alma escolhida e são muitos os fenômenos espirituais que acontecem em torno dessas pessoas, né? E eles precisam de um discernimento mais vivo, né? Mais exato, mais conclusivo, né? A respeito do que acontece com eles, né? Porque nós já vimos isso aqui em outros santos, né? Os santos ficam confusos, né? Com o que acontece com eles. Confusos não só da origem desses fenômenos, mas também do comportamento que eles devem ter, né? Em relação a isso, né? Então eles precisam, né? Desse muito mais do que nós, simples fiéis católicos e em busca da santidade possível, né? Que nós podemos encontrar nessa vida. Então, eu vou parar por aqui, na página 74 do livro, para também dar tempo de nós ouvirmos as observações e comentários que vocês têm dessa leitura de hoje, né? Oi, professor. Ô, Márcio. Beleza? Beleza. Interessante que a gente vai vendo também todos esses santos também, né? Como eu gosto de fazer os paralelos entre eles. É aquela coisa que a vida espiritual, ela vai passando por fases. A gente vai Deus só nos deixa passar na fase seguinte se a gente for provado naqueles testes, né? Aquelas, aquele, aquelas dificuldades, aquelas lições que a gente tem que aprender, né? Eu vejo que o padre, São Paulo, quando ele passou ali no barco, passou para um outro melhor, está indo para o outro ainda mais fino ainda, né? Vamos dizer assim, mais preciso, né? E as dificuldades que todo mundo tem que passar, que talvez nós aqui, leigos, né? Ou como eu diria, está comentando na fala, nós, católicos de meia pataca, que Isso, é exatamente a expressão que me faltou. Católicos de meia pataca, exatamente. mais um para o nosso dicionário de ofício. Isso. Nós, católicos de meia pataca, teríamos tomado pau, nós teríamos nos casado com mocinha rica e virtuosa, teríamos talvez não passado nos testes de obediência, não teríamos ficado impacientes, perdido paciência com tudo, né? Então, são essas coisas, né? E aquelas virtudes que o autor deixou ali para nós, né? A pureza de coração, a obediência, a paciência com o próximo, a caridade com o próximo. Nós somos testados o tempo todo aí, e muitas vezes nós somos reprovados, né? A gente tem que ficar atento com essas lições que são propostas, né? Essas visitas de Deus para nós através desses desafios, a gente responder à altura e deixar de ser minha pataca, pelo menos para chegar a um 3/4 de pataca, quem Isso. sabe uma pataca inteira um dia, né? É verdade, verdade. As virtudes cristãs que ele está exibindo, né, desde a mais tenra idade, né? Para além dos fenômenos, né, espirituais. E esses não adianta, a gente não vai. Se a gente merecer, Deus nos dará. É. Mas via de regra, na maioria de nós, mesmo que tenhamos até melhorado, ele não vai nos dar essas contemplações parecendo teto de igreja barroca, né? Mas E não nos dá porque seria prejudicial para nós se nos dessemos. sim, É nós não só por saberíamos isso. o que fazer, ficaríamos deslumbrados, É. viraríamos, porque
teólogos de escadaria, É. revistas de padaria. Iríamos para o inferno. Isso. Vamos para o inferno com visões, assim como tem um padre uma vez teve uma chamada no vídeo falando lá, você vai para o inferno com fome, se fizer jejum, mas não procurar trabalhar virtudes, né? Mas não Isso fizer mesmo. jejum dos outros pecados. Não é isso mesmo. Vai com O fome. pessoal quer passar fome, mas aí igual eu falo, né? Você cortou o bolo? Cortou o biscoito. Né? Você tem mais paciência com seus filhos, seu marido, sua esposa? Como é que é? Você passou no teste da paciência, da caridade? Aí a pessoa fica assim, pois é, ela foi para o inferno com fome. Da paciência é mais difícil, porque a caridade você pode mostrar para os outros e os outros achar que você é muito caridoso, mas paciência não tem jeito. Por isso que Deus falou para a gente fazer uma obra com a mão sem que a outra soubesse. Né? Mas a paciência, todo mundo vê que a gente é impaciente, né? Sim. Não tem jeito de ser. Hoje em dia, na mentalidade de hoje, a paciência é vista como uma fraqueza, né? Paciência, você é como se fosse uma humilhação, submissão, você não reage, você não tem atitude. Tal de atitude, professor, surdo de demônio. Exatamente. Né? Você tem que mostrar que você é o tal, você é o fortão, você é isso, aquilo, outro. Mas os modos que a gente pode se assemelhar ao Nosso Senhor é pela paciência, né? pela calma, pelo saber sofrer, por ser longânimo com o próximo, né? Também tem aqueles vários frutos do Espírito, né? Eu peço todo santo, tanta vez que eu passo pelo mistério do Rosário ali do descido do Espírito Santo, é isso, os frutos do Espírito, mortificação dos frutos da carne. Que a gente, se for batalhar só nesse trechinho aí, nós já temos serviço para muito tempo, muita coisa. A vida inteira. Né? Bom, mas é isso. E então, o padre, São Paulo, ele se viu ali naquela condição dele discernir isso. Ele já sabia, né, a vocação dele, né? Por isso ele se recusou, por mais tentadora que fosse a proposta de casamento com a moça rica e virtuosa. Hoje em dia, nós temos até moças ricas, virtuosas algumas talvez, né? Ou virtuosas nem ricas. Umas 3 ou 4, né? Umas 3 ou 4 no mundo inteiro, talvez. Não, acho assim, rica e virtuosa, talvez. Virtuosa no mesmo momento. Não, virtuosa sim, Mas rica e virtuosa é difícil mais. Mas não tá essa coisa também, não, sabe? Hoje em dia, São Paulo teria achado mais fácil recusar essa tentação. Bom, não sei. Sim, Né? Porque a questão de avaliar uma pretendente como virtuosa o que eu aprendi quando eu era pequeno, meu próprio segmento era você tem que procurar uma moça virtuosa, em primeiro lugar. Né? O pessoal parece que hoje sai caçando namorada, tipo, a mais linda, mais deslumbrante possível, ao invés de procurar uma companhia de gente virtuosa. Né? Meus pais, eles erraram muitas coisas, mas uma coisa eles falavam assim, não quero você em mais companhias. Não, seja de homem, seja de mulher, seja de quem for. Não quero más companhias. Não quero que você traga más companhia para casa. Não quero que você se alie a más companhias. Então, né, que a pessoa tem que ver isso. Né? E ele discerniu bem, vendo que entre a obediência, às vezes, de conveniências, né, obedecer a Deus era a coisa mais importante a ser feita. E deve ter sido difícil, né? Com a família toda pressionando, um tio, padre, né? Esse pessoal assim, professor, quando eles sabem separar as coisas, discernir quem é que realmente manda e vira para a família e pensa, né? Às vezes ele não falou, mas pensou, não, Deus está certo, vocês estão errados, eu vou ficar com Deus. Eles não dão tanta importância que os outros pensam, mesmo da família, mesmo. Né? Isso é outra virtude que ele teve, né? Certa fortaleza, né? De resistir essas pressões do mundo, da família. Isso é tão comum na vida dos santos, né? Não importa a época do santo. Na antiguidade, em todo momento tem isso na vida do santo, nessa pressão, né? Ou pressão profissional, né? Como em Santo Afonso Maria de Ligório, que era um grande tribuno, né? Ou pressão familiar para casamentos, etc. É impressionante isso.
O negócio é outra virtude que a gente tem que imitar aí. É, Saber resistir às pressões nocivas familiares passadas de é, obediência, né? é, E também, porque isso acontece, as pessoas às vezes erram e querem nos arrastar para os erros, né? E outras pressões do mundo, né, que a gente tem que saber resistir, discernir, para isso a gente tem que ter certo conhecimento, e também não só conhecimento, mas como discernimento também entre as coisas. Isso aí a gente vai ter que, para não agir por impulso, tem que meditar as coisas, é. refletir, avaliar, né, com calma. Né? Uma E coisa isso muito aí vai. parecida, uma coisa muito parecida com isso que as famílias católicas hoje estão sofrendo, Ah, principalmente aquelas famílias que decidem, enfim, decidem estar aberto à vida, né? Que tem muitos filhos, uhum. é a oposição dos pais, Tem. Tem demais. Os dos, pais, os dos, vizinhos, do- todo mundo. dos avós, né? É, É incrível isso, eles têm que resistir a essa pressão, porque é muito forte. sim. Então, assim, Sim. eu vejo isso em Vejo várias pessoas famílias, assim. né? As vós É, falando, mas o que é isso? Você tá um filho demais, não sei o que e tal. a avó de Woodstock. Exatamente. Tatuada. Vó tatuada. Meu Deus. A avó que Ve- fazia, ve- vestia saia de pique lá ve- pra Bahia pra falar com É o exato, Woodstock. vejo isso Dava demais. ajuda, né? Isso, vejo Pois isso é. Aí não demais. vale. Né? Pois é. Não, tem bastante. É isso, é essa parte prática que a gente tem que ver, porque as pessoas às vezes suspiram quando veem as vídeos santos e acham que aqui não tem nada a ver com eles. Essa lição da resistência, né, de ser vamos dizer assim, contra a cultura. Hoje em dia, ser católico é ser contra a cultura. Outro É. dia eu estava escutando um vídeo de um padre, muito interessante, esse padre até, e ele falando que ele aprendia na escola, um jovem, poucos anos, aprendendo na escola que todos os professores falam mal da igreja católica, e pensou assim, eu queria dar um jeito de ser rebelde quando era adolescente, resolvi ser católico. É isso mesmo. A máxima rebeldia hoje é isso. É a massa E rebeldia. Mas é os jovens que estão convertendo, que são muitos, né? Eles têm sofrido isso. Quer dizer, sim. não é um sofrimento como o de São Paulo da Cruz, nem Uhum. estamos insinuando isso, mas é Sim. um sofrimento proporcional à nossa situação. Uhum. Né? Assim, Exatamente. as famílias, pais e mães, católicas, né, que têm os filhos que Deus quer mandar para eles, estão Uhum. sofrendo muita pressão da geração anterior. Sim, sim, desde de piadinhas até críticas pesadas, né? E E outros fala, também, dificuldade financeira que eles passam, sim, os pais jogam na cara deles que é por causa dos filhos, né? isso. Vocês não vão conseguir mesmo viver, porque não sei o que, vocês vão passar fome e tal, parará. Ninguém quer ajudar também, colaborar, É, ajudar uma criança, isso, né? Ou levar outra no médico, que- coisa assim. e é exatamente o que acontecia nas gerações passadas, né? Todo mundo É, ajudava todo mundo, né? tem que ajudar todo mundo, exato. Hum, Estão trombando também com a falta de caridade. isso. E ao mesmo tempo tem que perdoar essas pessoas também pela ignorância delas, né? Pela Rezar pela palavra de alma Deus. delas, né? É. Sim, verdade. Eu vejo também que os meus alunos de catequese ali, alguns, por exemplo, não podem falar com os pais que eles frequentam a igreja, porque os pais muitas vezes são protestantes, eles não chamam de protestantes. Outros, quando descobrem o tipo de ambiente que eles estão, começam também a perseguir, criticar. É um ambiente como se fosse um ambiente ruim, né, pessoal? Que tivesse um submundo aí do crime, né? Terrível, terrível. É, Mas esse ia ser o contra a cultura atual. Isso aí é é, bom, é, né? é. Mas é isso, pessoal. Termino por aqui. A gente dá chance para o resto falar também. Muito obrigado pela Tô bom, atenção. meu caro. Só Obrigado uma você. perguntinha, professor. Não, Ah, depois eu pergunto. Não, isso é questão técnica de plataforma, mas isso aí depois eu vejo. Não é assunto agora. tá bom. Obrigado. Então, mais algum comentário ou observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência. Nós estamos aqui então na página 74 e continuaremos
amanhã a leitura da biografia desse extraordinário santo da nossa igreja. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.